Nós da Ohana somos buscadores da verdade. O Antigo Testamento ele está cheio de tesouro escondido. E a gente tem que buscar, tem que orar, tem que procurar, tem que pesquisar, tem que ter o Espírito para ter os olhos do coração iluminados e entender todas as histórias e contextos do Antigo Testamento para a gente encontrar a revelação que é Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. E nós vamos ver hoje aqui a história da família de Raabe, aonde realmente a gente vai ver que Jesus estava muito, muito presente na história de Raabe também. E assim como Jesus se manifestou na família de Raabe, ele também vai se manifestar nas nossas. Amém? Título da mensagem desse domingo: Famílias protegidas e salvas. Amém? Josué, capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 21 para a gente entender a história dessa mulher chamada Raabe. Diz assim, verso 1: De Sitim enviou Josué, filho de Num, quantos homens? 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. E foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, ao telhado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, ninguém mais tem esperança por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o quê? O muro da cidade. Então, imagina a grandeza desse muro de Jericó. Era um muro muito absurdo, ao ponto de ter casa em cima.
e uma das casas era de Raabe. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, ou seja, um fio, escarlata é o quê? Vermelho, um vermelho vivo, um vermelho intenso ali, mais ou menos parecido com a blusa da Débora Badel e o vestido da Érica, bem forte, né? Para que eles pudessem identificar. A janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, mais uma vez nós queremos exaltar o teu nome santo pelo privilégio de começar a nossa semana na tua casa como família, para que o nosso Deus e o nosso Pai, o nosso Abba, fale conosco de uma maneira muito esclarecedora a respeito da proteção e da salvação sobre as famílias, Pai. Da mesma maneira que o Senhor preservou a Raabe, toda a sua casa e família, e ainda lhe colocou no escrito da genealogia do próprio Rei Jesus. Que o Senhor mude a história e a sorte da nossa família, aonde Cristo vai brilhar e vai se revelar, aonde 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a tua mão forte está sobre nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Famílias protegidas e famílias salvas. Nós vivemos os últimos tempos que antecedem a volta de Jesus, eu não tenho dúvida disso. Os sinais estão aí, as evidências estão aí, tanto para quem crê quanto para quem não crê, está evidente, está muito claro. E cada vez mais nós temos visto caos, nós temos visto desordem, nós temos visto as famílias sendo arruinadas, destruídas. Antigamente você não tinha um noticiário: o filho matou o pai matou o filho. Nós tinha dessa notícia, dona Frida, irmã Frida? Não tinha, né? Hoje em dia, as pessoas já não se assustam e ficam: meu, mas como isso? Será que é verdade? Parece que está começando a se tornar normal, comum e rotineiro essas notícias. Pela perda de valores e de princípios que foram estabelecidos no reino dos céus para a nossa família. E pior, as pessoas ainda estão começando a viver uma cultura lá fora que ainda por cima, se já não bastasse isso, estão invertendo os valores. Então aquilo que é verdade está se tornando mentira, e aquilo que é mentira está se tornando verdade. Aqueles que são de bem são os bandidos, e aqueles que são maus estão se tornando heróis. Mas eu quero te dizer que vai passar céus e terra, mas essa palavra vai permanecer para sempre. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós vivemos realmente
toda essa questão e nós precisamos nos posicionar em fé como família de Deus para não sermos reféns do desânimo, da angústia, do desespero por tudo aquilo que está acontecendo no mundo afora e no nosso Brasil, porque nós vamos permanecer crendo e confiando na mensagem do reino dos céus. E nós lemos o texto onde conta a história do povo de Israel começando a conquistar a terra de Canaã, e a primeira cidade que eles iriam conquistar e entrar seria Jericó. E Jericó era fortemente fortificada. A gente viu que o muro dela aqui tinha gente que morava em cima, tinha casa em cima do muro. Então não tinha como derrubar aqueles muros. Mas nós, depois se você quiser ler lá, eles deram as 7 voltas, depois deram mais 7, tocaram as trombetas, de uma maneira que a própria arqueologia, elas falam como que se as muralhas não caíssem assim, né, de lado, ou para frente ou para trás. É como se elas fossem enterradas. Como se Deus viesse com o pé dele e afundasse as muralhas assim. Mas até toda essa questão aponta para Jesus, porque o que fez as muralhas caírem e o povo entrar e conquistar? Foram as 7 voltas? Foram o grito que eles deram? Ou foi quando eles pegaram os chifres e tocaram o chofar? Foi quando eles tocaram as trombetas. Por quê? Porque essa trombeta, esse chifre, aponta para Jesus. Para ter uma corneta dessa aí, um chofar, não tiveram que matar o animal? Não tiveram que derramar o sangue dele? Sim ou não? Então, hoje, espiritualmente para nós, quando nós tocamos esse chofar, não precisa ser físico aqui, né? Tem gente que curte botar na igreja bandeira de Israel, traz um chofar, aí o pessoal se emociona, acha que aquilo ali... Não. Hoje é Jesus. E quando nós oramos e cremos e confiamos no poder desse nome, as muralhas espirituais caem, as fortalezas caem, nós avançamos naquilo que é o reino dos céus e a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? E de uma forma clara, nós precisamos entender que Raabe, ela não só estava condenada à morte com toda a cidade de Jericó, mas quando ela ouve falar de Deus e dos feitos dele, o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela creu. Esse cara, será que eu tenho alguma possibilidade, chance de se salvar? E Deus foi tão bom com ela, tão misericordioso com ela. E nós já aprendemos aqui sobre misericórdia e graça, né? Já está fera nisso, né, Silva? O que significa misericórdia? Muito bem. Misericórdia é o mal que nós merecemos, mas que Deus não nos dá. A Raabe, a prostituta, ela merecia morrer junto com o povo de Jericó, sim ou não? Claro. Mas a misericórdia alcançou ela e ela não recebeu o que merecia. E além da misericórdia, Deus trouxe graça sobre a vida dela. E o que é graça, Thalita? Muito bem. É o bem de Deus que nós não merecemos. Ela merecia ser salva com a família dela? Não. Mas Deus foi tão bom com ela que poupou ela e a família dela da destruição. E eu quero te dizer que Deus também tem graça e misericórdia para as nossas famílias. Deus vai nos poupar do mal que a gente merece receber, gente. E Deus vai nos dar o bem que nós não merecemos, mas vamos receber pela fé. Você crê nessa verdade? Porque o Josué aqui tipifica Jesus. A mesma palavra Josué é a mesma raiz para Jesus. E qual é o significado do nome Jesus? Muito bem.
salvador. Deus que salva. Então, Josué enviou os espias para olhar e investigar a terra, como eles iriam entrar na terra de Jericó, mas ao mesmo tempo eles entraram justamente na casa de quem? De Raabe. E Raabe disse: gente, sejam bem-vindos. Welcome to Jericho. Disse: ó, eu sei o que Deus de vocês fez. E eu quero entrar em aliança com vocês. Assim como eu estou escondendo vocês aqui na minha casa, eu quero que vocês escondam a minha casa e a minha família da destruição que está vindo sobre essa terra. E eles falaram: ok, vamos fazer essa aliança. Nós vamos voltar lá para Josué, e da mesma forma que tu botou essa corda para a gente sair pela janela aqui pelo muro, e os caras não achar a gente, quando a gente voltar para tomar a terra, se a gente vê um cordão vermelho na tua janela, nós vamos poupar você e a tua família. Quem estiver na casa vai ser salvo. Agora, se alguém sair, nós não vamos ser responsáveis por eles. Eles vão morrer também. Fechado. E assim foi. Aí a gente vai para o cumprimento. Josué 6. Bota para nós, Duda, por gentileza. Josué 6, verso 22 até o 25. Quando o povo de Deus entra na terra de Jericó. Olha que interessante. Josué capítulo 6, verso 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Quem mais? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, até a sogra. Não sei se ela tinha sogra, mas se tivesse sogra, foi junto para... Até a sogra foi poupada. Para você ver como Deus é bom. O que tu tá rindo, rapaz? Tá aí do lado do teu sogro aí, ô Nico. Dá um abraço no teu sogrão abençoado. Última vez que tu visse ele, não estava tão cabeludo assim, né? Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida quem? A prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, a orientação que os 2 espias trouxeram para a casa e a vida de Raabe, ela cumpriu à risca. E isso trouxe o quê? Salvação e proteção para toda a sua família. Agora entenda, se Josué representava Jesus, o que significa, o que representa os 2 espias que ela recolheu na casa dela? Porque até no capítulo da fé de Hebreus 11, Raabe é citada. Abra comigo, Hebreus 11, 31. A Bíblia, ela é harmoniosa, a Bíblia, ela se encaixa num quebra-cabeça lindo e celestial. Nós só precisamos ter disposição e coração aberto para o Espírito Santo, amém? Amém? Hebreus 11, 31. Pela fé, o que aconteceu? A meretriz, ou seja, a prostituta Raabe, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Quantos espias eram? Tudo bem. Então, quem que ela recebeu na casa dela? Quem é esses caras? O que espiritualmente isso diz para nós hoje, na nossa aplicação do dia a dia? Mateus 22, 29.
Vamos lá. Bíblia neles, pastor Guto. Anote aí. Achou, Elias? Achou aí? Estás procurando a Bíblia? Essa é a tua Bíblia? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo quem? As Escrituras e poder de Deus. Diga comigo: os 2 espias que a Raabe acolheu na casa dela é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Deus, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. E Deus nessa manhã te trouxe aqui para te fazer essa pergunta: quem você está recebendo na sua casa? Que palavra tem entrado na tua família? Que espírito tem se movido, falado, se revelado dentro da tua casa? Raabe acolheu em paz a palavra de Deus e o Espírito Santo. É tempo de nós, como famílias, acolhermos para dentro da nossa casa o Evangelho de Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Chega a me arrepiar aqui, ó. Primeiro espia, a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, verso 23. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes o quê? Regenerado. Sabe o que é ser regenerado? É ser feito novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você, papai e mamãe, que está aí com os seus filhos recém-nascidos, ou dentro da barriga, ou ainda estão morando com você, você partilha essa palavra com eles? Você conta as historinhas da Bíblia para eles? Ou você é daquela mamãe e papai que diz: não, pastor, isso aí é antigo. Não tem problema nenhum em Halloween, não tem problema nenhum em como é que é o mágicozinho lá, o Harry Potter. O povo de Deus é destruído porque não tem conhecimento de Deus. Provérbios fala: instrui, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar desde pequenininho, porque quando ele crescer, ele jamais vai se afastar dessa verdade. Raabe disse: eu quero a palavra de Deus para minha família, eu quero a palavra de Deus para minha casa. Você já tem um cultinho familiar com a tua família? Já tem um dia da semana que você desliga a televisão, sai do celular, sai do computador, vem cá para a mesa. Vamos abrir a Bíblia, vamos falar um pouquinho do que o pastor pregou lá no domingo, vem cá. O que a palavra falou contigo? Tu entendeu o que ele pregou lá? Tu entendeu, não entendeu? Vamos aqui, vamos. Nós temos esse hábito. Ou não temos? Ou a palavra está fechada. E você está esperando Deus levantar um profeta, aleluia, para te dar uma profetada. A verdadeira profecia bíblica está aqui, querido. É a própria palavra de Deus. Deixa de ser criança, deixa de ser imaturo. Você está correndo o risco de ser destruído com Jericó. Onde é que estava a casa de Raabe? Quem lembra?
Em cima do muro, diga para o teu irmão, sai de cima do muro. Raabe saiu de cima do muro. Raabe disse, eu vou sair viva daqui, eu vou sair salva daqui, eu e toda a minha família. Tem muito crente de pé Raimundo, sabe o que é crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Domingo está na igreja fazendo selfie, bota versículo. Tem dia da semana que bota lá o café com Deus, chá com Deus, sei lá o que é o bom dia com Deus. Mas o resto da semana está do outro lado do muro. E eu não vou perder tempo para falar do outro lado do muro que já está em condenação e destruição e ruína. Lá não tem vida, gente. É desse lado do muro que tem vida e restauração. É acolher a palavra. E qual é o segundo homem que ela acolheu? O Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Abre aí. Eu amo a Bíblia, gente. Que tem essa carta na Bíblia. Tito, como é que é? Tito é meu amigo. Mas tem o Tito da Bíblia aí. Abre aí lá, quase no finalzinho do Novo Testamento. Tito, capítulo 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com quem? Para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. O que a Raabe fez para ser salva, gente? Ela teve fé. Não foi o que a gente leu em Hebreus 11, 31? Pela fé, Raabe creu e acolheu os espias. Então nós que cremos somos alvos dessa justiça, dessa bondade e desse amor salvador de Deus. Mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o quê? O lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ao invés de estar dando espaço na tua casa para espírito de mentira, de engano, de prostituição, abra a tua casa e Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Vem nos trazer alegria, vem nos trazer fé, vem nos trazer esperança, vem nos convencer da justiça de Deus. Você pede isso para o Espírito Santo? Ele é o teu melhor amigo. Ele que está lá contigo todo dia na tua casa. Você precisa melhorar o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nós. Amém? Em vez de ficar brigando, discutindo, puxando um lado para competir, para ver quem tem razão, né? A gente sabe que a mulher sempre tem razão. Não adianta brigar com elas. Isso é fato. A última palavra lá em casa é sempre da pastora. Ou melhor, é minha, né? Sim, amor, você tem razão. Isso aí a gente aprende, gente. É melhor felicidade do que briga e querer mostrar quem tem razão, pelo amor de Deus. E Deus quer trazer sobre nós da Ohana uma prática que não é de célula, mas é algo parecido, mas não é célula, que nós estamos implementando aos pouquinhos, que é Ohana House. O que é Ohana House? É o que a Raabe fez na casa dela. Acolheu a palavra e acolheu o Espírito. Não é para você ter 50 pessoas lá dentro da tua casa para depois ser uma igreja, você vai ser líder, vai ser pastor, vai ser não sei... Não é carreira ministerial, gente. É vida na vida. Ontem eu estava sentado com os meninos que vieram competir o Dream Tour, né, o circuito brasileiro da primeira divisão. Estava sentado com 4 atletas, um deles inclusive pode se sagrar bicampeão
Brasileiro hoje lá, se o rapaz não ganhar, ele vai ganhar. Se batizou ele e a namorada dele está entre as 10 melhores do surf brasileiro, profissional. Se batizaram com a gente ontem ali. É vida na vida. Pastor, mas eu tenho dúvida nisso. Não, a Bíblia fala, não é a minha opinião, é o que está na Bíblia. Vamos lá, vamos para a Bíblia. E aqui, e aqui, e aqui. É vida na vida. É na mesa, é comendo um pão, é comendo um churrasquinho, é comendo tomando um café. É vida na vida. Isso é discipulado. Quando Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo, ele disse o quê? Fazei discípulos. Discipular é ensinar a se relacionar com Jesus. E não é só dentro da igreja, não é só no culto. Aqui a gente vem para se abastecer, aqui a gente vem para ter comunhão, para rever, mas é no dia a dia. Eu não tenho como estar toda hora na casa de vocês. E nem quero, não quero ser invasivo. Mas o dia que você convidar para eu ir lá tomar um café, ou comer um churrasco, ou comer um peixe, ou só para conversar, eu vou com o maior prazer. Mas eu não vou me convidar. Pastor, que dia que o senhor pode ir lá? Eu vou eu, pastora Ruth, com o maior prazer e alegria. Essa semana a pastora fez visita com a... Ela não está aí, a Nádia? Está na salinha? Foram fazer visita, foram lá orar no Chup-Chup mesmo. Toti, o estúdio de beleza lá das meninas. Foi na casa da Paola. Porque Deus está nos dando algo tão simples e orgânico, mas a gente precisa, como Raabe, praticar. Começa com a tua família. É tu e a tua filhinha? Começa com ela. É tu, teu esposo, começa com eles. Ah, mas eu não sei muito de Bíblia, mas não precisa ter teologia. Abre a tua Bíblia lá, Deus vai te dar graça. Aquilo que Deus tem dado para nós como comunidade Ohana está sobre a tua vida. Diga para o teu irmão, vai funcionar. Agora, olha só que coisa linda, eu amo. Porque é a cereja do bolo, já estamos entrando para a conclusão. E aí, o que os 2 espias falaram? Ó, coloca o cordão vermelho na janela. E nesse cordão estava a esperança de Raabe e da sua família, sim ou não? Sim ou não? Colossenses 1:27 vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Ó, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. A gente já falou sobre essa glória. O que é a riqueza da glória? O que é a manifestação da glória de Deus? Não é a bondade dele? É a bondade dele. Deste mistério entre os gentios, porque as pessoas não sabem, não conhecem, não têm esse entendimento. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, pasmem, a palavra esperança no hebraico, do original, da linguagem da escrita do povo hebreu, do povo de Deus, é tikvá. Chico, você está falando até em hebraico agora. E o que significa tikvá? Além do significado de esperança, porque tem outros significados. É a mesma palavra para corda. O mesmo significado do tikvá, que é esperança, também é o mesmo significado para a palavra que se chama corda. Ou seja, a esperança está em quando nós estamos amarrados a Deus e ao Senhor Jesus e o que Ele fez por nós naquela cruz. Ou seja, aquela corda vermelha está apontando para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Uau! Então não tem como eu te dar uma cartilha para você ser um super pai, uma super mãe, uma super nani.
Deus vai te ensinar, a palavra de Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar como ser um pai, a como ter paternidade dentro da tua casa, você ser uma mulher, mãe, sabedoria, a mulher do Salmo 128, que os filhos estão à roda, né, com saúde, vão crescer e tudo mais, aonde a bênção e a felicidade está no lar. Mas isso não significa que a gente não vai ter problema, isso não significa que a gente vai passar por desafios, mas que bom que a gente já acolheu a palavra e o Espírito, e saber que o sangue dele derramado na cruz já está sobre nós. Ou seja, essa é a nossa esperança. Então quando você for orar com a tua família, não ore assim: Senhor, vem nos abençoar, por favor. Ore assim: Senhor, obrigado, porque o teu sangue já está sobre a nossa vida, então nós já somos abençoados. A destruição que está lá fora não vai chegar na minha casa. Eu vou ter saúde, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou ter prosperidade. Porque Cristo conquistou tudo isso para nós. Você não precisa se esforçar para conquistar isso. Apenas confiar e crer nessa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E Raabe, por causa da fé, gente, Deus foi tão bom e generoso com ela, que o Espírito usou Mateus para colocar algumas mulheres na genealogia, porque na cultura judaica a mulher não tinha muita moral não, gente. Mas ele, pelo Espírito, colocou lá 4 mulheres que nem eram da linhagem e da descendência judaica. E uma delas foi Raabe. Ela entra na lista dos nomes que antecederam Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5. No início está ali, genealogia de Jesus na sua Bíblia. Aí um dos nomes que aparece é o dela. Como? É o de Raabe, olha que loucura. Olha lá o que diz. Salmão, não é salmão o peixe que você gosta de comer com salada ou no sushi. Um pouco de salmão. Não é o salmão, é o salmão. Gerou de quem? De Raabe. Quem? A Boaz. Lembra de Boaz? Da história da minha esposa? Não aquele Boaz. Eu sou o Boaz da minha Ruth, mas tinha outra Ruth da Bíblia, entendeu? Deixar bem claro. Este de Ruth gerou quem? A Obed. E Obed a Jessé. Quem foi esse Jessé? Pai de Davi. E depois, mais para frente, daqui a pouco, veio José e veio Jesus. Puxa, pastor Guto, olha o que Deus fez na vida de Raabe, porque ela creu. Deus não só poupou ela, mas honrou ela de uma prostituta a uma mulher que entrou na linhagem, na descendência do próprio Jesus. Uau! E se Deus já fez isso na vida dessa mulher lá no Antigo Testamento, por que Ele não vai fazer conosco no Novo Testamento, gente? Para encerrar para a gente orar, o pessoal do louvor já pode ir vindo, Romanos 5, 20 e 21. E aqui eu encerro a nossa mensagem de hoje. Ou melhor, vou ler mais um com vocês, posso? Depois dessa? O Espírito soprou agora, não esquece. Já estava esquecendo. Obrigado, Espírito Santo. Ele é top. Primeiro vamos em Romanos 5, 20 e 21. Acharam? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa corda que foi como um sinal para que os
lá é a casa de Raabe, nós não podemos destruir a casa dela, vamos tirar eles lá de dentro. Vamos poupar eles, vamos preservar eles. O mundo espiritual, quando vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e a nossa casa e a nossa família, fala, nesse a gente não pode tocar. Nesse, tem pessoas que fazem algumas obras, né, com defuntos, pessoas no cemitério, eles às vezes vão lá para pegar órgãos no cemitério. E quando eles se deparam com sepulturas de quem é de Jesus, os próprios demônios falam, aí não toca. Nesse nós não temos legalidade nem autoridade para mexer, esses daí são do homem de branco, eles falam assim. Deixa, não mexe com quem está quieto. Procura alguém que não tem Deus. Para você, isso, para um corpo que está apodrecendo lá. Às vezes é só o osso. Agora imagine o nosso espírito e a nossa alma, que foram regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo. E eu quero encerrar lendo com você o Salmo 91 que está sobre a nossa vida. Tarefa para casa hoje, lê com a tua família o Salmo 91. Amém, Wesley? Não é só bobó de camarão. É o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Essa palavra está sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que nessa manhã, como Raabe, há tantos anos atrás, recebeu com alegria e paz aqueles 2 espias, que você possa se alegrar com o Senhor Jesus nessa manhã e dizer, Senhor, obrigado, porque Tu nos enviou a Sua palavra e Seu Espírito para me regenerar, para trazer a cultura do céu, do Teu reino para dentro da minha casa. E quando nós tivermos essa realidade, gente, a gente vai ser agente transformador de outras famílias. O mal não vai entrar na nossa casa, mas nós vamos levar o bem para outras casas. E aonde havia luto, choro, destruição, ruína, vai começar a haver reconstrução, vai começar a haver cura, vai haver libertação, transformação. Você entendeu? É por isso que Deus fez você achar
Al-Hana. Não é porque é um louvor descolado, não é porque a galera vai para a praia, não é porque a galera surfa, é muito mais do que isso. É família com família, é vida afiando vida. E na mesa de Deus, Ele sempre vai aumentar. Deus nunca vai levantar muro e dizer, não, esse aqui não. Não. Na mesa de Deus sempre tem lugar para todo mundo. Aumenta a mesa, está chegando mais gente. Bota mais água no feijão, está chegando mais gente. É assim que vai ser a nossa família, é assim que vai ser a nossa casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. E eu não posso pregar o que eu não creio. E se Deus me deu essa mensagem hoje para as nossas famílias, é porque eu creio que a gente vai viver esse tempo. Lá fora o negócio pode até ficar mais feio ainda, mas dentro de casa vai ficar mais bonito ainda. Amém?